e ele vai lá e mata a Desdémona. Logo depois disso, ele percebe que ele estava errado. Contam para ele que nada aconteceu, que ela nunca traiu ele, certo? Então nós temos essa história. E aí, lógico, gente, eram grandes tragédias, como Romeu e Julieta, né? O autor de Romeu e Julieta, o que vai acontecer? O Otelo também vai acabar tirando a própria vida, porque ele matou a esposa né, de uma forma ali, com um julgamento errado. Então, o que nós temos? Sou eu que estou falando só desse livro? Não, o próprio Machado de Assis fala. Nós temos um capítulo que chama Uma Ponta de Iago, que é quando José Dias vai ao seminário, que eu acabei de contar para vocês, e começa a colocar coisas na cabeça. Olha, Capitu, enquanto não namorar alguém da vizinhança, não vai sossegar. Temos o José Dias colocando coisas na cabeça do Bentinho, assim como o Iago colocou. E o Machado de Assis, pessoal, olha a genialidade. Ele coloca o capítulo como uma ponta de Iago. Quem seria o Iago, então? O José Dias. E temos outro capítulo que chama Otelo. Em Otelo, ele já está com toda essa dúvida na cabeça dele. Em Otelo, ele vai assistir a peça de teatro sozinho e sai no meio da peça. E aí, ele fala assim, ele sabe que ele não aguenta, ele já sabe o final, ele já sabe, né? Ele é uma pessoa que lia, ele já conhecia a peça. E aí ele fala assim, será que eu estou fazendo isso com a Capitu? Será que eu estou fazendo com a Capitu o que o Otelo fez com a Desdémona? Então o Bentinho tem esse questionamento, certo? Então eu acho que não é à toa que esse capítulo Otelo, que é a saída ao teatro, que faz com que o Bentinho pense que está errado. Então tem um momento que ele pensa que ele está errado, ele fala assim, eu estou errando, eu estou fazendo com a Capitu o que o Otelo fez com a Desdémona, não posso fazer isso. E só para vocês verem, outros capítulos que ele fala dos ciúmes. Os meus ciúmes eram intensos, mas curtos. Com pouco, derrubaria tudo, mas com o mesmo pouco, ou menos, reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. Então ele fala o quanto ele é ciumento, certo? Então será que por ele já ser ciumento, que ele mesmo fala o tempo todo, será que ele não está colocando coisa na cabeça dele ali? Nós temos o capítulo A Mão da Sancha, que nós temos o Bentinho com certos olhares ali para Sancha, até meio recíproco, eles estão ali na casa, com os dois casais, o Escobar tá ali, a Capitu tá ali, e ele troca uns olhares com a Sancha meio esquisitos. Gente, este capítulo Xícara de Café, para vocês verem como é a índole deste Bentinho, que parece muito inocente, que parece muito bonitinho, como eu disse, o livro contando sobre o amor da infância dele. Vejam só o que ele faz. Ele está um dia, ele coloca veneno no café e oferece ao seu filho, certo? Então ele fala assim, toma, ele fala mais de uma vez, toma filho, eu não quero papai, toma filho, eu não quero papai, mas eu já tomei. Aí ele fala assim, eu já tomei papai, eu e a mamãe estamos indo pra missa e tal, vim dar tchau, eu não sou o seu pai. Então é nessa hora que ele fala, eu não sou o seu pai. E aí a Capitu entra, o quê? O que foi que você disse? É que ele não é meu filho. Faz tempo que eu tô com essa desconfiança e tal. Então, se é assim, eu vou embora. A Capitu fala assim, se é isso que você acha, tchau. Ela não fala nada, ela não se defende, ela não tem voz mesmo na narrativa, ela fala tchau. E aí, só pra vocês entenderem o final ali dessa história, que é o seguinte, eles vão passar um tempo na Europa juntos, o casal ainda, meio de fachada, porque na época, nossa, uma separação, não ia dar muito certo. Eles ficam um tempo pela Europa, mas já separados, e ele volta sozinho, certo? Então ele volta sozinho, vai viver sozinho. Só que nós temos também pontos contra a Capitu, obviamente. Não é à toa que o Bentinho começa a achar que ela traiu. Quais são esses pontos? Primeiro que essa dissimulação desde a infância, né? O fato de ela conseguir se sair bem das situações. O pai dela chega e ela conversa com o pai normalmente, enquanto o Bentinho fica parado, não consegue. Na cena que nós vimos, no pequeno videozinho, em que é o primeiro beijo do casal, da infância, da adolescência ali, nós temos que logo depois a mãe dela chega e ela, mãe, olha o cabelo que ela me fez e tal. E o Bentinho parado, não consegue pensar, não consegue falar nada, não consegue ser dissimulado igual ela, sair da situação, demonstrar ali. Então essa dissimulação, os famosos olhos de cigano oblíqua e dissimulada são pontos que contribuem ali para falar assim, nossa, ela realmente engana as pessoas. Nós temos um dia que o Bentinho sai e deixa a Capitu sozinha, ela fala que tá meio doente e no que ele chega, o Escobar tá saindo da casa dele.
Só que assim, ele fala, é porque ele cuidava das finanças do casal. E ele fala assim, vim aqui trazer uns papéis, uns relatórios que você pediu, uns documentos, mas você não tava indo embora, certo? Só que neste capítulo ele fala assim, que ele que pediu pra Capitu ir junto, e a Capitu não quis porque estava doente. E aí depois, quando ele fala, né, mas aí também já pode ser a imaginação do Bentinho, entenderam? Porque ele fala que a Capitu estava muito melhor, só porque o Escobar saiu de lá. E nisso também temos que o Bentinho voltou antes pra casa, tá? Então o fato de ele voltar antes, de se encontrar com o Escobar, ele fala, não, ela tá me traindo. Outra coisa, pessoal, é que o Ezequiel, primeiro que o Ezequiel, o filho do casal, ele imita todo mundo, tá? De verdade, ele imita todo mundo. Ele imita a Dona Glória quando ela vai lá, que é, no caso, a avó. Ele imita todo mundo. Só que um dia, ele imita o Escobar, o jeito de andar do Escobar, o jeito de falar do Escobar. E nisso, o Bentinho, é aí que o Bentinho endoidece, assim, não é meu filho, é filho do Escobar. Olha como ele imita o Escobar, ele parece muito o Escobar. É o que o Bentinho diz. Gosta de imitar os outros. Então, mas tem isso, ele gosta de imitar todo mundo, mas quando ele imita o Escobar, nossa, é filho do Escobar. E vejam bem, o Escobar morre afogado na obra, e aí vai ter um enterro. E ele fala isso. Capitu olhou para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltarem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver a dela. Capitu enxugou-as logo. Aí ele também fala que aqui, quando o Escobar morre, o fato dela ter chorado. Detalhe, poucas e caladas. Não é que ela morreu de chorar, não. Mas ele coloca na cabeça também que ela amava ele, que era por isso que ela estava chorando tanto. Eu não acho, né, que o fato dela chorar no velório de um amigo do casal ali, casado com a melhor amiga dela, é um fato que denuncia tanto ela assim, mas o Bentinho acha. E também ele fala, os olhos do Ezequiel parecem com o olhar do Escobar, ele fala isso o tempo todo. E, pessoal, depois que ele volta da Europa, que já se encaminhando mesmo pro final, ele volta da Europa, Capitu ficou lá com o filho, até que um dia o filho chega, já adolescente, já ali com uns 17, 18 anos, ele chega, aparece na porta dele, quando ele toca a campainha, abre a porta, ele fala assim, o meu amigo falecido abriu essa porta. Ele fala que era exatamente o Escobar ali, que parecia muito o Escobar. Isso é o que o Bentinho acha, não mostra outras pessoas falando isso, entenderam? Mas ele vem contar que a Capitu morreu na Europa, que ele vai para uma viagem para o Egito com os amigos da faculdade e tal. Então ele só aparece ali, vai para essa viagem no Egito e também morre, certo? Então vai todo mundo, por isso que essa solidão no final do Dom Casmurro, a mãe dele já morreu, o tio Cosmo, todo mundo, ele vai ficando realmente sozinho, tá? Morte de todos os seus parentes, ele vê o filho um pouco, mas logo já tem notícia de que o filho dele morreu, e cada vez mais ele vai ficando também mais sem sentimentos, assim, mais nem aí para todo mundo que morreu. E outra coisa que ele faz é que ele é bem obsessivo, ele ele refaz, ele constrói uma casa em outro bairro, igual a casa dele, da infância, onde ele conheceu a Capitu. Isso me mostra assim, uma grande obsessão também do Bentinho. Ele constrói uma casa exatamente idêntica para passar esses últimos dias de vida, essa solidão, para escrever este livro. Ele faz a casa da infância dele, certo? E olha o que ele fala também. Tenho me feito esquecer, moro longe, saio pouco. Então, assim, as pessoas foram morrendo mesmo, as pessoas próximas de mim já não estão mais aqui, eu não tenho mais ninguém. É isso. Eu também não quero, né? E daí por isso que tem o processo da escrita do livro. E o final, o último capítulo, que ele vai falar um pouquinho ali do quanto ele resolveu escrever este livro para nos falar como a Capitu traiu, porém ele não teve muito êxito. Ele fala assim: agora, por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? O que ele, aqui antes ele comenta sobre alguns casos que ele teve, mas nunca alguém realmente um relacionamento sério. Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata-Cavalos ou se esta foi mudada por efeito de algum caso e incidente. Praia da Glória, onde eles moravam quando casaram, e Mata-Cavalos era a casa da infância deles. Uma coisa fica a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhe seja leve.
tá? Então é assim que ele termina. Ele tem a plena convicção de que os dois traíram, que o melhor amigo e a esposa, e ainda fala, não, mas é bom mesmo, agora o destino uniu, eles estão mortos, tá? Pra vocês verem então como ele acaba mesmo a vida descrente de tudo e achando mesmo, tendo essa conclusão final ali de que os dois realmente, de que houve a traição. Embora ele não consiga provar para quem está lendo, embora não tenha este fato, como eu disse, não é. O Machado de Assis resolveu deixar essa dúvida e talvez nisso é que esteja o principal deste livro. Talvez este seja realmente, gente, saber que tem essa dúvida, saber que não tem como resolvê-la, é o que mais me encanta neste livro. É, sem dúvidas, um dos meus livros preferidos. É difícil uma professora de literatura, quando fazem essa pergunta, a gente até fica meio assim, né? Qual que é o meu livro preferido? Mas eu não consigo deixar de falar que é Dom Casmurro. E não porque eu acho que a Capitu não traiu, ou porque eu acho outra coisa, mas porque é genial a forma como Machado de Assis consegue deixar essa dúvida, a forma como ele constrói tão bem os personagens. Só para finalizar, deixei aqui alguns livros de curiosidade. Por exemplo, existem histórias em quadrinhos sobre o livro, existe a minissérie que eu já citei, da Globo. Gente, é muito, muito linda essa minissérie. Por quê? Porque ela consegue colocar um narrador em primeira pessoa. No caso, nós temos o Dom Casmurro observando as cenas, entenderam? E contando a história. Então ele tá aí na cena velho e olha para uma cena da infância, ele chora, ele realmente fica emocionado de ver cenas da infância. É uma série muito bonita e são apenas 5 capítulos que estão disponíveis na internet, facilmente a gente consegue assisti-la. Nós temos um livro que chama Amor de Capitu, que eu achei interessante para vocês saberem, escrito pelo autor Fernando Sabino, e ele escreve este livro em terceira pessoa. Então ele retira ali das mãos do Bentinho a narrativa, mas mesmo assim não consegue ter uma resposta se a Capitu traiu ou não, tá? Nós temos um filme Dom também, porém este filme ele é meio atual, assim, ele traz aquela história para uma realidade agora, sabe? Como se aquela história não tivesse passado no século XIX. É um pouco mais diferente, assim, só faz uma releitura da obra, não é como a minissérie Capitu que retrata certinho. E outra coisa que eu queria falar é que são 2 estudos muito importantes, foram os primeiros estudos realmente acadêmicos aqui, tá? A nível acadêmico, que se voltaram para a obra Dom Casmurro. E o primeiro que eu vou falar a autora Ellen Caldwell. Ela fala que é o mais belo romance de toda a América. É um estudo americano, não é um estudo brasileiro, mas vejam o título: O Otelo Brasileiro de Machado de Assis. Então vocês já sabem, né? Se ela coloca esse título, Otelo Brasileiro de Machado de Assis, vocês já sabem o posicionamento da autora, né? Ela acha que a Capitu não traiu, porque o Machado de Assis fez uma releitura ali de Otelo. Então, da mesma forma como Otelo achou errado a traição ali da Desdemona e acabou matando, ela vai defender a ideia de que foi isso que Machado de Assis colocou no papel do Bentinho. Estava acusando a Capitu injustamente, assim como Otelo acusou a Desdemona. E um que é brasileiro, O Enigma de Capitu. Ele fala assim: o romance pode ser incluído entre os mais notáveis do gênero, não brasileiros, mas universais. Então é realmente ali, para todos os críticos, um dos maiores livros do mundo, não só do Brasil. Este livro foi o que eu utilizei para a minha leitura e para tirar as citações que eu coloquei ali, as páginas e tal. É um livro que a capa já me intriga, porque nós vamos ter aqui a Capitu, o Bentinho, o filho, extremamente parecido com o quadro do Escobar, certo? Então, esse livro é bem tendencioso, né? Mas é isso, pessoal. Espero ter contribuído. Falamos hoje de um dos meus livros preferidos. Espero ter também, talvez, dado aí a vontade de ler em vocês, um livro que cai nos principais vestibulares do país, um livro que eu tenho certeza que será sempre universal, sempre será lido, sempre será discutido, criado várias polêmicas, e espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da Capitu, do Bentinho, e tirem suas próprias conclusões. Deixo também uma dica para assistir a um próximo vídeo que nós temos aqui no site, que logo ao mesmo tempo em que o Machado de Assis escreve, a Luísa Azevedo escreveu O Cortiço, é mais ou menos da mesma época,
Por isso fica a dica para vocês. Até logo, pessoal!